Novel e fanfic narradas Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 291, Encontrando os Lordes do Norte. O exército do norte marchou pela travessia, uma força de mais de 30.000 homens acompanhados por suprimentos infinitos. O céu acima estava cinza e carregado de nuvens. Assim que cruzaram para o norte, neve e gelo cobriram a paisagem. O exército, vestido predominantemente de preto, destacou-se nitidamente contra o terreno congelado. Alguns dos lordes marcharam ao lado de seus homens, enquanto outros cavalgaram à frente, profundamente envolvidos em conversas com seus pares. Entre aqueles convocados por Robert para apoiar o rei, havia duas forças que nunca chegaram aos muros de Porto Real. Uma era Dorne, que tinha pouco interesse em se juntar ao conflito desde o início e recebeu ordens de voltar quase assim que cruzassem Bitterbridge. A outra era o exército do norte, liderado por Degriaton, Lord of the Lash'earth, Jon Umber. Jon Umber, claramente descontente, cavalgou ao lado de Rickard Karstark, Lorde de Carold. Ele resmungou: deuses, não fiz nada por meses além de marchar para frente e para trás entre o norte e o sul. Se voltarmos mais tarde, não sobrará nem grão para colher. Embora vasto, o norte não era rico em recursos, e seus lordes estavam acostumados a um planejamento meticuloso. Mas dessa vez, como a ordem veio do próprio Ned Stark, ninguém ousou se conter. Ao contrário da guerra original, quando Robb Stark reuniu apenas cerca de 20.000 homens, dessa vez o norte trouxe toda a sua força para a guerra. Rickard Karstark sorriu levemente para a reclamação de Jon Umber. O quê? Você ainda quer provar o fogo do dragão? Ele perguntou, um tanto aliviado apesar de suas preocupações. A casa Karstark, ligada por sangue e lealdade, seguiu os Starks tanto na Guerra dos Cinco Reis na história original quanto participou da rebelião contra o usurpador. Agora, Rickard temia pela sobrevivência de sua casa sob a ira do Dragonlord. Notícias chegaram até ele da Blackwater Hash. Viserys havia queimado quase todos os navios de guerra de Westeros com seus 3 dragões. Os 7 reinos, ou melhor, os 5 do norte, não seriam capazes de lançar qualquer tipo de ofensiva contra Viserys no futuro previsível. Rickard tinha ouvido que os dragões estavam crescendo rapidamente, e ele não conseguia deixar de imaginar o que eles se tornariam em alguns anos. E como Robert se defenderia deles? Retornar ao norte agora parecia esperar pela morte. Não há algo que Torrhen não fez e que deveríamos fazer? Refletiu Rickard, seus pensamentos voltando 300 anos para quando Aegon, o Conquistador, invadiu o norte. Naquela época, os Lordes do Norte estavam prontos para seguir seu último rei no norte, Torrhen Stark, para a batalha contra o Senhor dos Dragões. Mas quando Torrhen viu Balerion, o Terror Negro, ele fez uma escolha diferente. Em vez de liderar seu povo para a destruição certa, ele tirou sua coroa e dobrou o joelho, preservando o norte das chamas do dragão. Embora a decisão de Torrhen tenha poupado seu povo, ela deixou os Lordes do Norte inquietos, especialmente agora, após seu envolvimento com Robert. Alguns ainda questionavam se esse caminho de submissão tinha sido certo. Outros, no entanto, viam novas oportunidades no caos que veio com o retorno de Viserys. Entre aqueles que abrigavam ambições diferentes estava Roose Bolton, Lorde do Forte do Pavor. Roose, sempre calculista, já havia começado a formular um plano. Ele ouvirá rumores de que Viserys atacaria Westeros dentro de um ano, e sabia que mesmo que o Senhor dos Dragões expurgasse a maior parte da nobreza do norte, o norte ainda precisaria ser governado por alguém. Se Roose pudesse oferecer sua lealdade cedo, talvez ele pudesse garantir a misericórdia de Viserys. Ele não precisava mirar tão alto quanto governar o norte completamente, simplesmente preservar a casa Bolton seria o suficiente. Com isso em mente, ele silenciosamente começou a fazer planos para enviar emissários a Tyrosh para estabelecer contato com Viserys. Os Boltons estavam esperando o momento certo, prontos para se tornarem uma das casas líderes no norte. Enquanto isso, o fardo da liderança havia caído pesadamente sobre Robb Stark, o filho mais velho e herdeiro de Ned. Pela primeira vez, Robb experimentou a imensa dificuldade de comandar um exército tão grande, enquanto seu pai ainda estava vivo, nada menos. Os indisciplinados Lordes do Norte ainda não respeitavam Robb como respeitavam seu pai, e sem a autoridade de Ned, Robb não conseguia impor punições ou se afirmar completamente. Sua tarefa se tornou ainda mais difícil por essa falta de deferência. Pelo menos ele tinha seus pais ao seu lado. Na privacidade de uma carruagem, Robb discutiu com sua mãe, Catelyn, os recentes acontecimentos em Porto Real. Robb estava presente quando Viserys estendeu um ramo de oliveira aos Starks. Os termos eram inegavelmente generosos. Viserys havia prometido não apenas que a casa Stark continuaria a governar o norte, mas também que ele veria brancurado. Embora Viserys não tivesse mencionado a punição pela rebelião, a mera oferta de deixar os Starks manterem o controle do norte era tentadora. Parecia fácil o suficiente para aceitar. No entanto, o problema estava nas lealdades divididas da família. O relacionamento de Ned com o rei Robert complicou tudo, e Robb sabia que escolher ficar do lado de Viserys significava trair Robert. Além disso, suas 2 irmãs mais novas ainda estavam em Porto Real, tornando a situação ainda mais delicada. Tanto o pai quanto o filho estavam sob imensa pressão. Torrhen Stark já havia sido capaz de pesar as opções entre guerra e rendição, mas agora, Robb e Ned enfrentavam um dilema muito mais complexo. Um em que lealdade a um rei significava traição contra outro. Mãe, o pai realmente vai entrar em guerra com os Targaryen? Robb perguntou com a voz carregada de preocupação.
Catelyn suspirou, sua expressão cheia de desamparo. Eu não sei, Robb, mas eu sei que ele não quer trair Robert. Ela ainda se lembrava vividamente do momento antes de deixar Porto Real. Ela havia sugerido a Ned que trouxessem suas 2 filhas de volta para o norte, mas era a primeira vez desde o casamento que Ned a repreendia duramente. Catelyn entendia, no entanto. Ned estava preso entre sua lealdade ao rei Robert e seu dever como guardião do norte, um conflito impossível sem escolha fácil. Agora Ned estava em Porto Real, tentando estabilizar uma situação em ruínas. Enquanto mãe e filho ponderavam sobre o próximo passo, uma comoção repentina irrompeu do lado de fora da carruagem, seguida pela voz familiar de Theon. Robb, Lady Catelyn, venham rápido. Theon Greyjoy, capitão dos guardas de Robb, foi feito refém após a rebelião fracassada de Balon Greyjoy, mas Ned nunca o tratou como refém. Em vez disso, ele o criou junto com seus próprios filhos, e ao longo dos anos, Theon e Robb se tornaram tão próximos quanto irmãos. Robb, Lady Catelyn. A voz de Theon estava cheia de urgência. Nós vimos um dragão. Ele apareceu, 3 dragões. As palavras atingiram Catelyn e Robb como raios. Robb olhou instintivamente pela janela da carruagem, processando a realidade do que Theon acabará de dizer. Um momento depois, ele saiu correndo da carruagem, olhando para o céu para onde Torren Karstark apontava. Sob as nuvens sombrias, 3 dragões de cores diferentes circulavam à distância. A respiração de Robb ficou presa na garganta enquanto seus olhos se fixavam no maior, um enorme dragão amarelo. E em suas costas, ele podia ver claramente uma figura. Um homem. Embora Robb não soubesse quem era o cavaleiro, ele não precisava adivinhar. A pessoa que montava o maior dragão amarelo só podia ser um homem Viserys Targaryen. Robb, devemos abatê-lo? Torren Karstark, agindo como vice-líder, perguntou com urgência, sua voz tensa com a tensão do momento. Torren entendeu muito bem o que o retorno dos Targaryen poderia significar para o norte. Seu instinto era atacar enquanto eles tinham a chance. Mas antes que Robb pudesse responder, a voz de Catelyn cortou o ar, urgente e suplicante. Não, não, ela gritou, quase frenética. Embora ela não soubesse o que Viserys poderia fazer com os Stark, ela sabia de uma coisa. A vida de seu filho Bran dependia da misericórdia do homem que voava sobre sua cabeça. Virando-se para Robb com um olhar feroz, ela disse, Robb, preciso vê-lo. Capítulo 292. O velho esfolador. Catelyn se sentiu encurralada. Ordenar que uma flecha fosse disparada contra Viserys sem dúvida convidaria à retaliação. Se ele permanecesse ileso, ainda poderia haver uma chance de negociação. Mas se Viserys fosse ferido, ou pior, morto, não haveria escapatória dos dragões restantes de Tyrosh. Em 3, 5 ou até 10 anos, Daenerys certamente lideraria seus dragões para o norte, chovendo fogo sobre cada centímetro da terra. Assim como os Targaryen fizeram com Dorne. Tentar cumprimentar Viserys com um sorriso e gentilezas parecia igualmente imprudente. Seu marido e suas filhas ainda eram reféns em Porto Real. O único caminho lógico era se encontrar com Viserys e retransmitir a conversa para a capital. A visão de dragões circulando no céu já havia chamado a atenção dos senhores do norte. Carol de Castelo Servin, de Woodmort, de Dreadfort, White Harbor, Bear Island. Todas as casas poderosas do norte correram em direção à comoção. Viserys desceu do céu, pousando no topo de uma colina alta. Coincidentemente havia um grande pedestal de pedra verde no cume, um assento perfeito para ele. O dragão amarelo se acomodou atrás da pedra, pairando como um enorme pano de fundo. Com o tempo, os nortistas chamariam esse lugar de Colina do Dragão Dourado. Viserys desmontou e tomou seu lugar na pedra, que o povo mais tarde chamou de Banco de Pedra do Imperador. O nobre mais próximo de Viserys era Roose Bolton. Por dias, Roose estava se perguntando como fazer contato com o Dragonlord, e agora a oportunidade tinha literalmente caído do céu. Mas ele não podia se aproximar de Viserys diretamente e chamá-lo de Vossa Graça. Isso revelaria muito. Após um breve momento de cálculo, Roose fez seus guardas se posicionarem na base da colina. Dessa posição, ele poderia alegar que estava cercando Viserys ou protegendo-o dependendo de como as coisas se desenrolassem. A chave era permanecer ambíguo, nunca mostrando suas verdadeiras intenções. Dessa forma, Roose sabia que nunca estaria errado. Embora o dragão amarelo tivesse pousado, os outros 2 continuaram a circular ameaçadoramente acima. Roose riu sombriamente para si mesmo. Mesmo que Viserys morresse aqui, Daenerys sem dúvida buscaria vingança. Mas quem em sã consciência quer morrer desnecessariamente? Viserys havia escolhido esse local deliberadamente, testando a lealdade e as intenções dos Lordes do Norte. Se eles ousassem chegar muito perto, ele simplesmente iria embora. Quando Viserys avistou a bandeira do homem esfolado vermelho da casa Bolton, ele soube imediatamente quem tinha vindo recebê-lo. É Sor Bolton. Viserys falou primeiro, sua voz calma, mas autoritária. Roose Bolton notou que os outros Lordes do Norte ainda estavam a alguns minutos de distância, subindo lentamente a colina. Quando ele pôs os olhos em Viserys, não pôde deixar de ficar impressionado com o porte majestoso do príncipe. O cabelo prateado, preso para trás com uma faixa na testa cravejada de rubis, brilhava na luz. Viserys usava uma armadura de couro justa sob uma capa preta estampada com o dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. Lord Bolton do Forte do Pavor cumprimenta a vossa graça, Viserys, disse Bolton, curvando-se levemente. Seu gesto foi sutil, menos formal do que o normal.
pois ele sabia que Catelyn e os outros estavam se aproximando. Internamente Bolton estava lutando consigo mesmo. Após uma breve pausa, ele perguntou cuidadosamente: posso perguntar o que traz vossa graça ao norte? Viserys o examinou, observando o homem infame que uma vez traiu Robb Stark. A pele pálida de Bolton, resultado de seu hábito de sanguessuga, o fazia parecer quase fantasmagórico. Apesar de estar na casa dos 40, seu rosto era irritantemente suave, livre das rugas que frequentemente marcavam homens de sua idade. Como não era de desperdiçar palavras, Viserys respondeu sem rodeios: vim ver se os lordes do norte ainda pretendem renovar sua lealdade à casa Targaryen. Claro que ele queria. Bolton pensou. Ele mal conseguia conter sua ânsia. Se ele pudesse garantir o favor de Viserys agora, a casa Bolton poderia evitar o pior do conflito e sobreviver a qualquer caos que se seguisse. Ele quase queria se ajoelhar no local, pronto para jurar lealdade e proteger sua casa da tempestade que estava se formando. Mas então ele hesitou, olhando de volta para os lordes que se aproximavam. Agora não é o momento certo, ele pensou. Declarar sua lealdade aqui, na frente dos outros lordes do norte, poderia colocá-lo em risco. Ele se perguntou se a proteção de Viserys seria o suficiente para protegê-lo da retaliação Stark. Afinal, Ned Stark ainda estava em Porto Real. Viserys, sempre perceptivo, podia ver a hesitação nos olhos de Bolton. Ele entendeu a natureza cautelosa do homem e decidiu não forçar muito. Sr. Bolton, não há necessidade de declarar sua lealdade agora. Quando meu exército chegar em Westeros, você poderá fazer sua escolha. Os olhos de Bolton se iluminaram de alívio. Ele rapidamente se curvou novamente, sua voz mais séria dessa vez. Sim, vossa graça. Quando Catelyn e os outros chegaram ao topo da colina, Bolton se moveu rapidamente para cumprimentá-los, mascarando sua troca anterior com Viserys. Lady Catelyn, ele disse, curvando-se levemente mais uma vez. Catelyn deu um leve aceno em resposta, seu olhar fixo em Viserys, que permanecia sentado no pedestal de pedra com seu dragão pairando atrás dele. Robb e Theon a seguiram, junto com os outros lordes do norte, que mal olhavam para o chão enquanto subiam, seus olhos atraídos para o príncipe e o enorme dragão acima dele. Meu Deus, que dragão! Griat Umber exclamou, embora estivesse claro que ele nunca tinha visto um antes. Rickard e os outros lordes do norte permaneceram em silêncio, suas expressões sombrias. Nenhum deles sabia que destino os aguardava. Rumores circularam sobre esse ousado Targaryen. De acordo com Catelyn, Viserys marchou direto para o banquete de Robert e o provocou abertamente. Suas palavras envergonharam até mesmo Sr. Barristan Selmy, o Lorde Comandante da Guarda Real, a ponto de o velho cavaleiro tentar tirar a própria vida. Logo, os senhores do norte se reuniram diante de Viserys. Uma distância de cerca de 10 metros separava os dois lados. Theon e Robb observaram Viserys cuidadosamente, embora Theon estivesse especialmente cativado. O cabelo prateado e as vestes escuras do príncipe lhe davam uma aura quase divina, especialmente com o enorme dragão amarelo pairando atrás dele. Por um momento, Theon sentiu uma vontade de se ajoelhar. Catelyn também ficou momentaneamente surpresa com a aparição de Viserys. Mas sua mente rapidamente se voltou para assuntos mais urgentes. Como ela deveria se dirigir a ele? Chamá-lo de Vossa Graça. Isso sinalizaria uma rebelião contra a casa Baratheon. Chamá-lo de Sor. Viserys aceitaria isso ou se ofenderia? Até Catelyn, que era versada nas melhores regras de etiqueta, ficou sem palavras. Sentindo a tensão, Robb olhou de volta para os lordes do norte, então deu um passo à frente com uma calma medida. Vossa Majestade Imperial, ele começou, eu sou Robb, filho de Ned Stark, Lorde de Winterfell e Guardião do Norte. E esta é minha mãe. Catelyn de repente se lembrou, Robert era rei, mas Viserys se autodenominava imperador. Talvez usar esse título pudesse funcionar? Parecia uma escolha mais segura. Catelyn seguiu o exemplo do filho e ofereceu uma reverência a Viserys, embora não tão deferente quanto alguém se curvaria a um rei. Os outros senhores do norte fizeram o mesmo. Eles ficaram impressionados com o dragão quando o viram pela primeira vez, mas agora, de perto, não era tão avassalador quanto eles imaginaram. Ainda assim, eles não conseguiam esquecer que Viserys havia queimado recentemente a frota de Robert até as cinzas. Viserys olhou para todos eles com um olhar calmo e confiante. Seus olhos pousaram em Catelyn. Lady Catelyn, ele disse suavemente, eu me lembro de você do banquete. Você é muito mais jovem do que eu esperava. O elogio pegou Catelyn desprevenida, e os outros pareceram igualmente perplexos com sua bajulação inesperada. Mas as próximas palavras de Viserys fizeram seu coração afundar. Nós poderíamos ter ido para Winterfell juntos para curar Bran. Ele continuou, seu tom mudando, mas infelizmente, Ned recusou minha oferta de gentileza. Agora, eu não posso dizer o que o futuro reserva entre a casa Targaryen e a casa Stark. Capítulo 293, eu entendo, pai. Vossa Majestade Imperial. Catelyn começou querendo falar, mas hesitou. Ela não poderia dizer. Concordo, em nome de Ned, poderia? Viserys, sentindo o conflito dela, interrompeu. Não foi por isso que vim vê-la hoje, ele disse, virando-se para se dirigir aos lordes do norte reunidos atrás dela. Pessoal, tenho más notícias. Suas palavras enviaram uma onda de tensão pela multidão. Más notícias? Os lordes trocaram olhares inquietos, imaginando se o norte estava prestes a ser punido. Quando alguém tão poderoso quanto Viserys Targaryen falava de más notícias, geralmente significava desastre. Mas a notícia que ele compartilhou não era nada que eles poderiam ter previsto.
Passei algum tempo na muralha, lutando ao lado da patrulha da noite. Nós encontramos os caminhantes brancos, criaturas que se pensava serem meras lendas. Eu mesmo matei um. O quê? Caminhantes brancos? Gryation Bear foi o primeiro a reagir, seu rosto uma mistura de choque e descrença. Sua família vivia mais perto da muralha, e as implicações das palavras de Viserys o atingiram mais duramente. Os outros lords ficaram igualmente atordoados. Mesmo que o Lorde Comandante da Patrulha da Noite tivesse feito tal afirmação, poucos teriam acreditado nele. Mas, vindas de Viserys Targaryen, as palavras exigiam consideração. Afinal, Viserys não tinha motivos para mentir. Viserys continuou, explicando seu plano de trazer dezenas de milhares de selvagens para o sul da muralha para fortalecer suas defesas. Eles se tornarão uma força para proteger a muralha, ajudando a lutar contra esse antigo inimigo. Vossa GR, Vossa Majestade Imperial, você não pode simplesmente doar terras do norte. Gryation protestou claramente alarmado. Os selvagens se estabeleceriam perto de seu próprio território, e a ideia deles tão perto o enervava. Se você cooperar totalmente, disse Viserys, sua voz calma, mas resoluta. Eu juro pelo nome Targaryen que não perseguirei a Casa Umber por seu papel na Guerra do Usurpador. Suas terras e títulos permanecerão intactos. Suas palavras eram tanto uma oferta quanto uma ameaça velada, apoiadas pela convicção inabalável de um homem que tinha dragões sob seu comando. Como se para pontuar sua declaração, o dragão amarelo soltou um rugido profundo e retumbante. Gryation, visivelmente abalado, viu-se em uma encruzilhada. Concordar pareceria traição, mas recusar significava desafiar um Targaryen e potencialmente enfrentar a ira de um dragão. A mensagem de Viserys era clara: aqueles que cooperassem teriam uma chance de manter suas terras e títulos. Aqueles que não cooperassem enfrentariam as consequências. Há mais uma coisa, Viserys acrescentou, antes que alguém pudesse responder. Ele se virou para os lordes reunidos. Eu sei que é seu costume manter os corpos de seus ancestrais em criptas, mas os caminhantes brancos podem ressuscitar os mortos, transformando-os em criaturas irracionais que matam sem piedade. Peço que, quando retornarem, queimem quaisquer corpos intactos que encontrarem. Os lordes do norte ficaram atordoados. Os mortos ressuscitados? Parecia um mito, algo saído de histórias antigas. No entanto, a calma autoridade de Viserys não deixou espaço para dúvidas. Acreditassem ou não, eles tinham sido avisados. Viserys havia alcançado seus objetivos. Ele havia entregue sua mensagem, uma que logo se espalharia por todo o norte e além, para Porto Real, onde certamente aprofundaria a divisão entre Robert e Ned. Espero que o veado gordo ainda confie em seu irmão jurado tanto quanto antes, Viserys pensou com uma pitada de diversão. Com isso ele montou o dragão amarelo. Sob os olhos atentos dos senhores, soldados e nobres do norte, ele voou para o céu, desaparecendo nas nuvens. Enquanto os lordes o observavam desaparecer, suas mentes estavam cheias de emoções misturadas. Viserys não tinha vindo para conquistá-los, pelo menos, ainda não. Mas e se Ned decidisse desafiar os Targaryen? Os Starks governaram o norte por 8.000 anos. Eles poderiam virar as costas para seu lorde por um imperador que reivindicava dragões? Naquele momento, Catelyn falou com a voz firme, porém firme: meus senhores, desejo retornar a Porto Real. Alguns dos lordes do norte mais astutos imediatamente entenderam o significado de suas palavras. Catelyn pretendia intervir, talvez para consertar a crescente rixa entre Ned e Robert. Minha senhora, permita-me escoltá-la, Ricardo ofereceu, dando um passo à frente. Ele não tinha certeza de onde a mente de Ned estava em tudo isso, mas sabia que valia a pena tentar suavizar o caminho entre o norte e a capital. Antes que Catelyn pudesse responder, Robb falou: Theon, escolte minha mãe até Porto Real com metade da minha guarda pessoal. Theon assentiu, entendendo a gravidade da tarefa. Catelyn lançou um breve olhar apreciativo ao filho, mas sua mente já estava no que a esperava em Porto Real. Pouco depois de Viserys retornar à muralha, os preparativos para a frota estavam quase completos. Com sua partida para a Baía dos Escravos se aproximando, Viserys sabia que precisava causar uma boa impressão. Para isso, 50 gigantes, escolhidos a dedo por Mag, o poderoso, o acompanhariam como parte do espetáculo. Em Atalaia leste do mar, o senhor comandante da Patrulha da Noite, Jeor Mormon, juntamente com o patrulheiro-chefe Benjen Stark, o senhor comandante Dennis Mallister da Torre Sombria e outros membros importantes da Patrulha da Noite, reuniram-se para se despedir dele. Vossa Graça, a Patrulha da Noite nunca esquecerá seu apoio, disse o velho urso com um sorriso raro. Por anos, Mormon sentiu que estava lutando uma batalha perdida, com pouco mais do que um punhado de homens e escassos recursos para defender o reino. Mas a chegada de Viserys mudou tudo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia alguém poderoso observando a muralha. Viserys havia conseguido o que ninguém mais havia conseguido em milhares de anos. Ele havia resolvido a ameaça selvagem ao norte. Embora a Patrulha da Noite soubesse que os caminhantes brancos continuavam sendo um perigo mais formidável, eles agora tinham algo que há muito tempo não tinham: um rei que entendesse os riscos e os apoiasse. Se você precisar de alguma coisa, basta enviar alguém para Winterfell. Agora que eles sabem sobre os White Walkers, eles devem aumentar seu apoio à Patrulha da Noite. Sim, Vossa Graça. Viserys sabia que Jorah e seu pai ainda tinham algo a dizer, então ele primeiro ajudou Aemon a entrar no barco. Depois que Aemon foi embora, o velho urso chamou Jorah de lado. Sua Graça, Viserys é um bom rei, e você deve permanecer leal. Sim, pai, disse Jorah.
Mas o velho urso continuou em voz baixa: ainda não terminei. Ele então desembainhou a espada da família Lôncula do cinto. Era uma espada de aço com uma lâmina ondulada. Como os Lannisters perderam sua espada ancestral Brigroar, Tywin tentou comprar outra de outros senhores. Um deles era Bear Island. Claro que eles o rejeitaram. O velho urso olhou para a espada com relutância antes de dizer: pegue esta espada, proteja Viserys, lute por ele e quando morrer, devolva-a à Ilha dos Ursos. Eu sei, pai. Enquanto observava as velas da frota subirem gradualmente, o velho urso se virou e disse: eu vou ficar bem, você pode ir. Jorah embainhou a espada ancestral e estava prestes a sair. No entanto, assim que ele se virou, o velho urso se aproximou e acrescentou: se for um menino, chame-o de Ned. Se for uma menina, chame-a de Lyanna. Eu entendo, pai. A conversa entre pai e filho foi breve, mas pesada. Enquanto o velho urso observava a frota recuar para longe, seus olhos umedeceram, mas a tempestade de neve cortante do norte logo secou. Agora, embora a patrulha da noite esteja mais adequadamente equipada do que nunca, o inimigo que eles enfrentam é mais forte do que nunca. Todos os membros da patrulha da noite esperam que Viserys derrote Robert logo e conserte as coisas. Somente unindo todos eles poderão sobreviver à longa noite. Capítulo 294. Sor Willen. O porto de Tirosh agora ostenta uma nova estátua de bronze, com cerca de 4 metros de altura. A estátua retrata um cavaleiro de armadura, inconfundivelmente vestido com roupas de Westeros, com até mesmo a armadura estilizada em um estilo distintamente de Westeros. A expressão do cavaleiro é resoluta, seu olhar fixo para a frente. Em sua mão direita, ele segura uma espada ereta, enquanto embalado na curva de seu braço esquerdo está um recém-nascido envolto em pano, Daenerys. Atrás do espadachim está um menino, talvez com 5 ou 6 anos de idade. Este é Viserys quando criança, e o bebê em seus braços é, claro, Daenerys. A identidade do espadachim é clara: Sor Willen Darry, o homem que levou Viserys e Daenerys para longe de Dragonstone. A estátua foi encomendada por um grupo de mercadores Tioshi. Os mercadores acreditavam que Viserys havia resolvido seus problemas com piratas e os Dothraki, permitindo que suas rotas comerciais florescessem sem interferência. Os pedágios nos Stepstones também diminuíram significativamente. Além disso, após a vitória de Viserys sobre Drogo e sua conquista dos Dothraki, uma nova rota comercial, conhecida como Spice Silk Road, surgiu em Essos. Essa rota terrestre oferecia uma alternativa mais segura às viagens marítimas, com os Dothraki, outrora saqueadores, agora servindo como guardas, protegendo os mercadores de bandidos. Em troca, os mercadores pagavam apenas um pedágio modesto. Ao longo desta rota, Viserys estabeleceu inúmeras paradas de descanso, marcadas pelo estandarte do dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. Essas paradas não apenas simbolizavam o poder dos Targaryens, mas também estimulavam as economias locais. Curandeiros eram posicionados ao longo da rota, pois doenças e pragas já representaram uma ameaça tão grande quanto bandidos ou os Dothraki. Vários mercadores de Ashai, gratos pela ajuda que receberam ao longo da rota, buscaram homenagear Viserys. Embora muitos já tivessem erguido estátuas e marcos em sua homenagem, como a Avenida Viserys, o Monte Viserys e a Muralha Viserys em Tirosh e as terras esperançosas ao redor, esse grupo escolheu algo mais significativo: uma estátua em homenagem às primeiras lutas de Sor Willen Darry, Viserys e Daenerys. A estátua foi calorosamente recebida por Daenerys e Jon Connington. Daenerys sentiu profunda gratidão por Sor Willen. Antes de Viserys voltar ao normal, seu tempo com Sor Willen na casa com a Porta Vermelha era a lembrança mais querida de sua juventude. Connington acreditava que os feitos de Sor Willen deveriam ser proclamados por todos os 7 reinos e além. Isso, ele pensou, beneficiaria muitos Targaryens e, por sua vez, sua própria casa Connington, conhecida por seu serviço leal. Como prova de sua gratidão, Daenerys concedeu a esses mercadores vários passes especiais, permitindo-lhes passagem livre pelas 9 grandes cidades livres. Hoje Daenerys estava claramente distraída enquanto lidava com assuntos governamentais. Mesmo depois de levar seus documentos para o mirante para trabalhar em paz, ela não conseguia se concentrar. 2 ou 3 dias atrás, Viserys apareceu em seus sonhos, dizendo que ele retornaria em breve, trazendo consigo Aemon, o membro mais velho da casa Targaryen. A ideia de se reunir com um parente mais velho, alguém de sua própria linhagem, a encheu de expectativa. Embora Aemon pudesse não ser capaz de fornecer nenhuma ajuda significativa, sua presença lhes ofereceria o conforto espiritual muito necessário após seus longos anos de exílio. Daenerys pegou uma frigideira pesada da mesa e a balançou na cabeça do dragão negro. Com um estrondo alto, o dragão, que estava roendo a perna do seu banco, disparou para longe em um piscar de olhos. Embora pequeno, ele tinha o hábito de causar estragos, com suas marcas de dentes espalhadas pelo palácio. Ela já sabia que Viserys havia queimado com sucesso a frota de Robert. Daenerys sabia há muito tempo que Robert Baratheon era responsável pela morte de Rhaegar e seus anos de exílio. Ao ouvir a notícia da derrota de Robert, ela imediatamente anunciou que todas as bebidas em Tirosh seriam gratuitas naquele dia. Foi um pequeno arrependimento que ela não tivesse testemunhado a queima de milhares de navios de guerra ela mesma. No entanto, Viserys havia prometido que quando ele fosse para a Baía dos Escravos para comprar Imaculados, eles iriam juntos. O devaneio de Daenerys foi abruptamente interrompido pelo anúncio da empregada. Princesa, Sua Majestade está de volta. Daenerys largou a caneta sem hesitar e saiu correndo do mirante.
Hylarion, o dragão prateado enrolado na viga, a seguiu instantaneamente. Agora, o porto já estava limpo, e a frota de Viserys estava se preparando para atracar. Antes mesmo que os navios chegassem, a visão dos 3 dragões no porto foi o suficiente para anunciar seu retorno. O povo de Tirosh reconheceu Viserys pelas cores de seus dragões, pois eles não eram vistos no Coliseu há algum tempo. Olhem, o dragão amarelo. Sua Majestade o Imperador retornou. E os dragões verde e vermelho. Vida longa a Sua Majestade o Imperador. Viva Sua Majestade o Imperador! Embora o poder real não fosse tão forte fora das terras esperançosas e dos degraus, o povo se curvou espontaneamente diante da frota. Isso era especialmente verdadeiro para os escravos libertos, que deviam sua liberdade às políticas Targaryen. Eles estavam entre os apoiadores mais leais de Viserys. Após mais de 2 anos de esforços, a proporção de pessoas livres para escravos em Tirosh quase atingiu 1 para 1. Mesmo em Lige e MYR, o número de pessoas livres havia superado o número de escravos. Nesse aspecto, o governo Targaryen era notavelmente estável. Ouvi dizer que sua graça queimou a frota do usurpador. Nos poupou da guerra, disse um mercador vestido de seda preta e vermelha. Devido à influência de Viserys, o povo de Tirosh tinha se afeiçoado às cores Targaryen, preto e escarlate. HMPH. Aquele usurpador covarde. Mesmo que ele ousasse vir, eu ofereceria meu navio a Sua Majestade com prazer. Exclamou um velho armador que só tinha uma pequena sampana. 2 anos atrás, ele havia sido resgatado pela estação de socorro de Daenerys, mais tarde ganhando sua liberdade transportando carga para mercadores. Em sua mente, tudo o que ele tinha era graças a Viserys. Parem de lutar, a rainha está aqui. Embora Viserys tivesse sido coroado imperador, ele ainda não havia oficialmente tomado a coroa. No entanto, Daenerys não era mais chamada de princesa, mas de rainha. O povo das 9 cidades livres, bem versado nos costumes dos Dragonlords e seus casamentos entre irmãos, entendeu que, aos olhos deles, apenas Daenerys poderia legitimamente reivindicar o trono como rainha. Daenerys estava na praia com o olhar fixo e expectante na nau capitânia de Viserys. Deve ser Dany. Sim. Os 2 pares de olhos violetas se encontraram à distância, trocando histórias não ditas de saudade e reencontro. Oficiais e oficiais militares de Tirosh se reuniram para saudar Viserys, junto com sua comitiva de filhos adotivos. Embora estivessem em Tirosh há apenas 3 meses, os anti-selvagens Sax já haviam se tornado civilizados e disciplinados. Cidadãos comuns também lotavam o porto em números crescentes. Se não fosse pelo jovem Connington e os guardas imaculados lutando para manter a ordem, o caos poderia ter explodido. Logo, a nave capitânia de Viserys atracou, e ele pessoalmente ajudou Aemon a descer a prancha. Meu Deus! Quem é aquele velho que Sua Majestade está ajudando a descer a prancha? Não sei. Há mais alguém na casa Targaryen? Por um momento, sussurros se espalharam pela multidão enquanto todos especulavam sobre a identidade de Aemon. Daenerys, no entanto, não ficou surpresa. Viserys já havia descrito Aemon para ela em seus sonhos, então, quando ela ouviu, sentiu uma sensação imediata de parentesco. Aemon, eu sou Daenerys. Daenerys, eu conheço você. Viserys falou de você muitas vezes. Connington parecia atônito. O velho parado diante deles era Mestre Aemon. Muitas pessoas, mesmo dentro dos 7 reinos e da Patrulha da Noite, frequentemente esqueciam que ele era um Targaryen de sangue. Após a reunião familiar, era a hora de receber os conselheiros. Connington e os outros se curvaram para Viserys, então se voltaram para Aemon. Mestre Aemon cumprimentou Connington. Você deve ser Sor Connington. Aemon respondeu com um sorriso caloroso. Ele estava de bom humor, tendo passado 80 anos na muralha e agora conhecendo mais pessoas em um dia do que em décadas. Viserys, satisfeito com os eventos do dia, imediatamente declarou que todo o álcool consumido em Tirosh naquele dia seria pago pela família real. O porto ecoou com uma onda de aplausos mais uma vez. Após as comemorações, Connington abordou Viserys com um relatório. Vossa Graça, enquanto você estava fora, enviados de Cartet e Astapor chegaram. Ambos estão ansiosos para se encontrar com você. Eles vieram juntos? Perguntou Viserys, com suspeita brilhando em seus olhos. Sim. Viserys sentiu um mal-estar repentino. Cartet e Astapor eram seus inimigos, aqueles com quem ele planejava lidar em breve. O fato de que esses 2 adversários agora estavam se misturando claramente sinalizava problemas. Capítulo 295. Plano de matar o dragão. Baía dos Escravos. Astapor. O Coliseu. Um grupo de garotos pegajosos de comida estavam tremendo em frente a um enorme urso marrom. O urso, com seu longo focinho se contraindo, parecia estar farejando-os. Eu realmente não vejo o que vocês 3 ganham com essa aposta. Vocês todos são chamados de Grasdan, e não importa quem vença ou perca, esta arena ainda será chamada de Arena Gladiatorial de Grasdan, no mês que vem, disse Krasnis, mestre sábio vestido com uma toga verde, sua voz pingando de escárnio. Ele olhou para os 3 homens discutindo ao seu lado, cada um ansioso pelo resultado de seu jogo distorcido. O Coliseu era um playground para os donos de escravos. Eles encenavam espetáculos brutais, colocando meninas contra touros, ou crianças cobertas de mel e xarope contra animais selvagens. O dono da criança escrava devorada primeiro ganharia o direito de nomear a arena para o mês seguinte. Quanto mais grotesca a partida, mais a multidão de senhores de escravos aplaudia. Hoje as crianças tinham sido untadas com misturas doces e pegajosas, meticulosamente preparadas para provocar o urso, que já estava faminto.
As mandíbulas da criatura pingavam saliva, o fedor fétido de peixe em seu hálito. Não duvidava que todas as crianças fossem tentadoras, mas não conseguia decidir qual delas comer primeiro. Seus olhos se estreitaram quando ele notou uma criança encharcada em xarope, um sabor que ele gostava. Assim que ele estava prestes a atacar, outro garoto chamou sua atenção, sua cabeça lambuzada de mel e geleia. O nariz do urso se alargou de alegria, este combinava ainda mais com seu gosto. Com um rugido, o urso tomou sua decisão e atacou. Como uma criança de apenas 6 ou 7 anos poderia correr mais rápido que uma fera de quase 2 metros de altura? Em um instante, a pata enorme do urso bateu no garoto, fazendo-o cair no chão. A dor percorreu seu pequeno corpo, seus ossos doendo com o impacto. O urso cheirou todo o corpo do garoto, procurando o lugar perfeito para cravar os dentes. Com um rosnado selvagem, ele mordeu a carne macia da coxa do garoto, sua língua áspera raspando a pele. Ah, dói, irmão. Estou com dor. A criança gritou, fraca demais para lutar enquanto o urso pressionava contra o chão, seu enorme peso facilmente dominando o frágil garoto. Como o doce, Leaf. O doce vai fazer a dor ir embora, gritou outro garoto próximo, sua voz tremendo enquanto observava seu irmão sofrer. Haha, eu ganhei, riu um barbudo mestre sábio. Seus olhos brilharam de satisfação enquanto o urso rasgava sua criança escrava a primeira a ser comida. No mês seguinte, a arena levaria seu nome, Grasdan Fighting Arena. O homem com uma barba pontuda olhou para os outros dois homens com uma expressão presunçosa. Apesar de compartilharem o mesmo nome, cada um deles tinha características distintas. Além de sua barba pontuda, um dos homens era um pouco rechonchudo, enquanto o outro era meia cabeça mais alto que o resto. Eles chegaram atrasados, então o trio pode ser conhecido como Barba Pontuda, Alto e Gordo. No conto original, o exército imaculado da Mãe dos Dragões surgiu em grande parte de negociações com homens como esses. Depois do espetáculo macabro com o urso pardo, o grupo voltou sua atenção para assuntos mais urgentes. Nós realmente vamos fazer algo sobre Viserys? Nem Drogo conseguiu derrotá-lo, perguntou Alto, demonstrando cautela ao expressar seu medo do poder crescente de Viserys. Os Varlocks nos ajudarão. Assim que controlarmos ele e sua irmã, seus dragões se tornarão dragões selvagens, respondeu Krasnis, vestido com vestes verdes, sua voz transbordando confiança. Enquanto os imaculados que controlamos continuarem sendo tentadores para ele, e enquanto seu dragão ainda for jovem, está é a última chance da Baía dos Escravos. Krasnis insistiu, estreitando os olhos. Os 4, entre os homens mais poderosos de Astapor, não viam outra opção. Eles pretendiam usar a próxima compra de Imaculados por Viserys como uma oportunidade para eliminá-lo. Não eram apenas os sábios mestres de Astapor que se sentiam assim. Os grandes mestres de Meereen e os bons mestres de Yunkai estavam igualmente descontentes com as políticas de Viserys nas cidades livres. Por anos, as cidades livres foram o maior mercado para as exportações da Baía dos Escravos. Embora Viserys não tivesse abolido a escravidão de uma vez por todas, sua intenção de fazê-lo estava se tornando cada vez mais clara. Suas políticas visavam minar a fundação do comércio de escravos. Primeiro, Viserys aumentou o custo da posse de escravos. Ele impôs tarifas mais altas aos escravos e exigiu que os donos de escravos melhorassem as condições de vida daqueles acorrentados. Como resultado, cidadãos ricos no Reino das Quatro Filhas começaram a preferir contratar pessoas livres, levando a um declínio acentuado no mercado de escravos. Sob sua influência, até mesmo os comerciantes de escravos que antes capturavam e vendiam escravos buscavam novas carreiras. Os Dothraki, antes fornecedores frequentes de escravos frescos, cessaram seus ataques, e até mesmo a Golden Company, conhecida por seu trabalho mercenário, não se engajava mais no comércio. O suprimento de novos escravos diminuiu, e a exportação de trabalho escravo da Baía dos Escravos despencou. Se as coisas continuassem nessa direção, a economia da Baía dos Escravos logo entraria em colapso. Viserys proibiu as lutas de escravos em todas as cidades livres, exceto Volantis, deixando Meereen, antes repleta de gladiadores e espadachins, sem um mercado. Os grandes mestres e os sábios mestres assistiam impotentes enquanto alimentavam seus escravos, sabendo que esses mesmos escravos não traziam mais lucros. Os líderes da Baía dos Escravos gritaram de frustração. Aos olhos deles, Viserys estava destruindo seu modo de vida. Assim, os grandes mestres, sábios mestres e bons mestres da Baía dos Escravos conspiraram para armar uma armadilha para ele, esperando se livrar da ameaça Targaryen de uma vez por todas. O primeiro passo era medir os recursos da Baía dos Escravos e conquistar o Senhor dos Dragões. Eles não só tinham que se concentrar em Viserys, mas também garantir que seus subordinados e guardas fossem amolecidos com subornos, balas revestidas de açúcar, como eles as chamavam. O objetivo deles era simples, desarmar completamente Viserys e seu exército, enfraquecendo suas defesas aos poucos. Afinal, apesar de sua liderança impressionante, ele tinha apenas cerca de 1.000 ou 2 homens. A Baía dos Escravos poderia facilmente se dar ao luxo de tratar bem essas pessoas. O segundo passo era atrair Viserys para Carthage. Até lá, suas forças estariam entorpecidas pelo luxo e indulgência, sua prontidão para o combate minada. Os Varlocks de Carthage foram encarregados de eliminar Viserys e Daenerys. Uma vez que os irmãos estivessem mortos, o plano era dividir seus dragões entre si. Com isso, a restauração do antigo Império de Giz estaria ao alcance. No passado, eu tinha talvez 2.000 imaculados treinados e cerca de 1.200 em treinamento. Você sabe quanto estoque eu tenho agora?
Krasnis, irritado, endireitou seu manto verde enquanto fazia a pergunta. O homem de barba pontuda não sabia a resposta exata, mas com base em sua própria situação, ele conseguia adivinhar. Tenho 4.000 imaculados treinados agora mesmo, e outros 2.500 em treinamento. Você tem alguma ideia de quanta comida esses soldados consomem diariamente? Krasnis fumegou, lançando um olhar para a criança sendo atacada pelo urso. Viserys deve morrer. O gordo Grasdan declarou, sua voz cheia de certeza. Seria ainda melhor se pudéssemos capturar o dragão dele e usá-lo para nós, acrescentou o homem de barba pontuda melancolicamente. Há muito tempo, a totalidade da Baía dos Escravos estava sob o domínio do velho Império de Ghis. Quer fossem chamados de mestres sábios, grandes mestres ou bons mestres, todos descendiam dos Ghis. No entanto, devido à falta de dragões, o velho Império perdeu todas as guerras contra o Valyrian Freehold, sendo finalmente reduzido a cinza sob o fogo dos dragões de Valyria. Agora todo traficante de escravos na Baía dos Escravos sonhava em ter um dragão próprio. Foi esse mesmo desejo que tornou a aquisição de um dragão por Daenerys tão fácil na história original. Esses mestres teriam dado qualquer coisa por um. Quantos imaculados temos no total? Perguntou o alto Grasdan. 18.000 treinados e outros 7.000 ainda em treinamento, respondeu Grasdan, o barbudo, um número que excedia em muito o que antes era a norma. Na história original, Daenerys havia adquirido 8.000 imaculados treinados e mais 5.000 em treinamento. Mas agora eles haviam acumulado muito mais. O problema é que não sabemos quando Viserys virá, Krasnis disse com irritação. Ele disse 6 meses, mas o tempo acabou, e ainda não temos notícias. Todo o grupo compartilhou sua insatisfação com a falha de Viserys em aparecer na hora marcada. Mande alguém para apressar o enviado Regis. Se isso não funcionar, nós mesmos enviaremos um navio. Capítulo 296. Pare de fumar. Dentro da grande mansão, 2 imponentes estátuas de esfinge montavam guarda enquanto o som tilintante das cordas do piano ecoava pelos corredores, lembrando o borbulhar de um riacho. Regis olhou para si mesmo no espelho, mal reconhecendo o homem que o encarava de volta. Ele não era mais a figura robusta da qual outrora se orgulhava. Olheiras emolduravam seus olhos, e suas órbitas oculares afundadas só aumentavam o olhar vazio. Até mesmo sua cabeça careca, antes orgulhosa, parecia ter perdido o brilho. Cigarros, vinho e mulheres me deixaram tão abatido. De hoje em diante vou parar de fumar, Regis declarou com determinação, apagando violentamente o cigarro no cinzeiro. Seu olhar se voltou para a mulher deitada ao lado dele, suas curvas cheias e cabelos escuros espalhados pela cama como nuvens de tempestade. Regis passou algum tempo na Baía dos Escravos, enviado para lá por Viserys, e poderia ser descrito como tendo se divertido muito. Ainda assim, o trauma persistia, ele pensou. Festas preenchiam seus dias e a bajulação dos donos de escravos alimentava sua vaidade. Sua missão era clara, pacificá-los em nome de Viserys, mas o trabalho real era feito pelo comandante imaculado que o acompanhava com Vira. Retornar hasta pôr do mundo dos Imaculados deixou Regis desconfortável. Sua tarefa era abordar os donos de escravos sob o pretexto de inspecionar bens e exaltar a suposta benevolência de Viserys. Viserys tinha como objetivo lembrar os Imaculados de quem seria seu futuro mestre, plantando neles um senso de dever, e talvez até mesmo esperança, por meio do exemplo de guerreiros vivos como Convira. Quando Viserys eventualmente aproveitasse a oportunidade, os Imaculados estariam mais inclinados a lutar por ele. Lorde Convira, você está aqui de novo? O traficante de escravos interrompeu seu treinamento dos Imaculados ao ver o comandante se aproximar. Havia 400 Imaculados sob seu comando. Embora ele chamasse Convira de Lorde, seu desdém era velado, o sorriso em seus lábios tingido de desprezo. Na corte de Viserys, Convira era visto como um nobre no exército, outrora um escravo, mas agora livre com um filho adotivo e sua própria família. No entanto, na Baía dos Escravos, muitos ainda o viam como pouco mais do que um escravo afortunado. Um lampejo de desgosto cruzou os olhos de Convira, mas ele manteve suas emoções cuidadosamente sob controle. Vim ver como o treinamento deles está progredindo, disse Convira. Não se preocupe, nós eliminaremos os não qualificados, respondeu o dono de escravos casualmente. Mas Convira sabia muito bem que eliminar significava matar. Para manipular esses donos de escravos, Viserys não podia depender somente dele e de Regis. Ele os havia enviado com centenas de milhares de dragões de ouro como um pagamento inicial parcial. Esse generoso suborno permitiu a Convir acesso irrestrito aos Imaculados sempre que quisesse. Ele se aproximou de 2 oficiais Imaculados, notando o contraste gritante em seus olhos, um castanho, o outro preto. Quais são seus nomes hoje? Ele perguntou. Meu senhor, meu nome hoje é Chariot. Meu senhor, meu nome hoje é Dager. Muito bem, Chariot tem de Dager. Sua graça Viserys logo os liderará na retomada do trono de ferro. Vocês devem treinar duro enquanto isso. Se cumprirem seu dever, sua graça restaurará sua liberdade e até os recompensará com terras. Antes que Convira pudesse terminar, o dono dos escravos interrompeu, seu tom desdenhoso. Meu senhor, não há necessidade de tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, eles pertencerão à sua graça e seu destino será decidido por ele. A voz de Convira permaneceu resoluta. O destino dele será de fato decidido por sua graça. Até mesmo os outros Imaculados que estavam por perto puderam sentir a firmeza em suas palavras. Kartat, o Salão dos Mil Tronos. Esta grande câmara era o próprio coração do poder de Kartat.
Aqui, descendentes da antiga família real sentavam-se em tronos imponentes e magníficos, passados de geração em geração. Destes assentos altos e arqueados, eles governavam a vasta e próspera cidade livre, cercada por riquezas incalculáveis, libras de pedras preciosas adornando o salão. Os tronos, esculpidos em mármore, ascendiam em uma formação curva ao longo de degraus polidos, cada nível subindo mais alto que o anterior. Acima, o teto em forma de domo brilhava, adornado com pinturas elaboradas feitas das melhores pedras preciosas e metais. Filigrana, folha de ouro, jade e ágata cobriam cada superfície, testemunhos da riqueza e opulência de Carthage. Mas hoje, o Salão dos Mil Tronos não era apenas para a realeza. As 3 grandes guildas de Carthage, que rivalizavam até mesmo com a família real em influência, também se reuniram aqui. Os 13, a Guilda dos Especiarias e a Irmandade da Turmalina, cada uma dominava a cidade à sua maneira. Embora seus trajes variassem, eles compartilhavam uma característica distinta, uma escama de dragão vermelha incrustada em seus narizes, uma marca de status. Charo, o mais poderoso entre os 13, pagou uma pequena fortuna aos Varlocks para obter uma dessas escamas raras. Orgulhosamente exibida em seu nariz, ela despertou inveja em Carthage, e por um tempo, as escamas de dragão se tornaram a mercadoria mais procurada da cidade. Mas a reunião de hoje não era sobre Charo ostentando sua premiada escama de dragão. As famílias nobres e as guildas se reuniram com apenas um assunto na agenda: eliminar Viserys ou não. Viserys, após conquistar os Dothraki, abriu uma rota terrestre entre o leste e o oeste. Com o apoio da Golden Company e Caggo, ele estabeleceu uma rede comercial segura em Essos, apelidando-a de Spices and Silk Road. Na época, essa rota terrestre tinha vantagens inigualáveis, passagens mais seguras, menos riscos, e mercadores de todos os cantos do mundo afluíam a ela. Este novo desenvolvimento era uma ameaça direta ao domínio de Carthage. As 3 guildas mercantes da cidade possuíam nada menos que 4.000 navios, e combinadas com a frota das famílias nobres, Carthage ostentava mais de 7.000 embarcações, tanto mercantes quanto de guerra. Sua supremacia marítima havia garantido há muito tempo sua posição como guardiãs do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Mas a ascensão de Viserys havia interrompido sua influência, violando os interesses de muitas facções poderosas. Agora, eles debatiam como lidar com essa ameaça imprevista à sua riqueza e poder. Você já considerou o impacto em Carthage de assassinar um imperador que não apenas exerce grande poder, mas também comanda um dragão? Perguntou um membro dos Purebor, sua voz fria e comedida. Uma escama de dragão azul brilhava em seu nariz, combinando com a rica seda azul e pedras preciosas que o adornavam. Seu nome era Matos, e sua aparência por si só o marcava como um homem cauteloso. Mas esse poderoso imperador está longe de nós, interrompeu Charo, líder dos 13, seu olhar afiado varrendo a sala. E ele não tem herdeiros, nem família para levar adiante sua vontade. Charo era conhecido por seu olho aguçado para oportunidades. No passado, ele viu o potencial de Daenerys, a mãe dos dragões, reconhecendo que seu jovem dragão eventualmente se tornaria uma força da natureza. Um dragão adulto, ele sabia, poderia assegurar domínio sobre o comércio, fornecendo proteção inigualável para suas caravanas e frotas. Na história original, apesar de sua falta de interesse romântico, ele a havia proposto em casamento repetidamente, esperando aproveitar o poder do dragão dela e usá-lo para controlar Carthage. Agora ele via uma oportunidade e ameaça semelhante em Viserys. As políticas de escravidão do imperador e o domínio sobre a rota das especiarias e da seda já haviam interrompido os interesses da Baía dos Escravos e de Carthage. Charo estava convencido de que eles tinham uma janela estreita de 3 a 5 anos no máximo antes que Viserys solidificasse seu governo. Nesse tempo, seria a última chance de detê-lo. Viserys pode ter ascendido rapidamente, mas sua maior falha é gritante: ele não tem herdeiros. Sem filhos para herdar seu poder, tudo que ele construiu irá ruir no momento em que ele morrer. Não sobrará ninguém para buscar vingança, nenhuma dinastia duradoura a temer. Vendo que a sala ainda estava cheia de hesitação, Charo falou novamente com tom firme. Pessoal, não pode haver mais dúvidas. Eu, pessoalmente, possuo 84 navios. Nessa época do ano, pelo menos 70 devem estar no mar, ganhando ouro. Mas este ano, menos de 60 zarparam. Suspeito que o resto de vocês esteja enfrentando uma situação semelhante. Ele passou a olhar pelas outras 12 figuras poderosas no salão, deixando suas palavras serem absorvidas. E marque minhas palavras, a situação só vai piorar daqui para frente. Não somos só nós, a Guilda dos Especiarias também sofreu grandes perdas. Viserys controla as rotas comerciais agora e com isso, ele dita o preço de muitos bens. O lucrativo comércio de especiarias que antes enchia nossos cofres está começando a entrar em colapso. Charo fez uma pausa para causar efeito e então acrescentou: as ambições de Viserys provavelmente vão muito além de recuperar o trono de ferro de seus ancestrais. Outro membro Purebor, vestido com um manto escarlate profundo com uma turmalina vermelha incrustada no nariz, falou. Seu nome era Aegon, e Charo o havia subornado bem antes desta reunião. Considere isso, Aegon começou. A casa Targaryen já teve mais de 10 dragões, mesmo quando eles se enfraqueceram durante a luta entre os negros e os verdes. Se sua linha de sucessão tivesse permanecido estável, eles já teriam começado a se expandir para as cidades livres. Seus dragões, combinados com seu poder, seriam imparáveis, como uma pedra rolando montanha abaixo. Os outros se mexeram desconfortavelmente com o pensamento. Os deuses concederam a eles uma rara chance.
mas eles também concederam uma chance a Viserys. Ele repetirá os erros de seus ancestrais ou aprenderá com eles? Suas palavras ressoaram profundamente. Viserys tinha apenas 18 ou 19 anos. Mesmo que vivesse até os 50, isso lhe daria mais de 30 anos, tempo suficiente para seus 7 dragões existentes atingirem a idade adulta, procriarem e botarem ovos que poderiam chocar ainda mais. Westeros mal consegue lidar com a ameaça de 10 dragões, disse Aegon, sua voz aumentando com urgência. Mas o que acontece quando há 30, 40 ou 50? Capítulo 297. Você deveria começar a ter filhos agora. Não se esqueçam do que Viserys chama a si mesmo agora Imperador de Valíria. A voz de Charo ecoou pelo Salão dos Mil Tronos, seu tom carregando uma nota de alarme que permaneceu na Grande Câmara. Os membros puro-nascidos começaram a imaginar os céus escurecendo com dragões, sua extensão outrora azul se tornando cinza pela fumaça e cinzas. Dragões de todas as cores voariam acima deles, com fogo saindo de suas bocas enquanto sua terra natal era reduzida a ruínas mais uma vez. O povo de Carteret, descendentes de refugiados lisenos, não era estranho a tal devastação. Seu lar original tinha sido no Deserto Vermelho, conquistado há muito tempo pelos senhores dragões de Valíria, apenas para mais tarde se tornarem presas dos saqueadores Dothraki. Após séculos de peregrinação, eles finalmente se estabeleceram em Carteret. Mas se Viserys Targaryen, sob sua suposta bandeira imperial, restaurasse sua casa à sua antiga glória, os céus que estavam vazios há séculos seriam novamente governados por dragões. Sentindo o crescente desconforto da multidão, Charo pressionou ainda mais. Ele levantou uma carta, as bordas amassadas pelo manuseio. Recebi a notícia de que Viserys virá para Carteret com sua irmã e seus 7 dragões. Os deuses não nos darão outra oportunidade como esta. Ele gesticulou para Prey, o feiticeiro parado ali perto. E temos que agradecer ao feiticeiro Prey. Prey deu um passo à frente, sua presença perturbadora apesar de seu comportamento calmo. Sim, Viserys não é um imperador comum. Ele é um feiticeiro poderoso e profundamente interessado nos segredos de longevidade dos imortais. Eu lhe asseguro, ele virá para Carteret. Os bruxos de Carteret não eram muito queridos, mas sua aliança com a Guilda dos Especiarias lhes garantiu influência. Com o aparecimento do Cometa Vermelho e a eclosão dos dragões, a força dos Varlocks só cresceu. Aqueles que ousaram desrespeitá-los, fossem nobres ou mercadores, frequentemente sofriam infortúnios misteriosos. Não havia nenhuma evidência direta de que os Varlocks fossem responsáveis, mas sua reputação e seu poder aumentaram constantemente. Eu apoio o plano de emboscar Viserys e Daenerys. Aegon, o membro puro-nascido subornado por Charo, levantou a mão sem hesitar. Eu também concordo, disseram vários outros nobres, levantando as mãos em rápida sucessão. Eles também foram comprados pelo ouro de Charo. Uma por uma mais mãos se levantaram. O número de apoiadores silenciosamente passou da metade do caminho. Charo se permitiu um pequeno sorriso, embora um lampejo de desprezo tenha passado por seus olhos enquanto olhava para os puro-nascidos. Finalmente ele voltou seu olhar para Matos, o puro-nascido que inicialmente levantou preocupações. Matos hesitou, seus dedos adornados com anéis cravejados de pedras preciosas se contraindo enquanto ele considerava. Então, após um momento de deliberação, ele lentamente levantou sua mão direita. O voto foi lançado. Tirosh, Vossa Graça, durante sua ausência, houve centenas de fugas de escravos de Volantis, e mais de 20 chegaram às Opefullands. Este é apenas o número que conseguimos confirmar. Connington relatou segurando um documento enquanto informava Viserys sobre a situação nas Opefullands e nos Stepstones. A promoção deliberada dessas regiões por Viserys funcionou em muitos, incluindo escravos. Agora sabiam que aqueles nos degraus e nas terras esperançosas desfrutavam de uma vida muito melhor. Os donos de escravos eram obrigados a dar aos seus escravos 2 dias de folga por mês, garantir sua saúde e, mais importante, oferecer a eles um caminho para a liberdade alistando-se no exército. Isso atraiu a atenção de escravos de lugares como Volantis, a cidade livre com a maior população de escravos entre as 9 principais cidades livres. Ocasionalmente escravos escapavam de Volantis para essas terras prometidas, e as famílias nobres de Volantis não estavam nada satisfeitas com as políticas de Viserys. Elas esperavam que ele restaurasse a escravidão por completo quando começasse a reconstruir Valíria, mas, em vez disso, ele havia melhorado as condições de vida dos escravizados. Isso é bom? Não, não é bom. Isso não parece valeria nem um pouco. Se não fosse pelos dragões crescentes de Viserys, os senhores de Volantis já poderiam ter declarado sua independência dele. Sua posição ambígua sobre a escravidão havia preservado uma paz frágil por enquanto, mas Viserys tinha um jogo mais longo em mente. Ele ainda precisava dos Imaculados para solidificar seu poder. Uma vez que estivessem sob seu comando, ele poderia cortar todos os laços com a instituição da escravidão. Viserys também havia descoberto por que os donos de escravos na Baía dos Escravos se aliaram aos bruxos de Carteret. Uma facção ansiava por seus dragões, enquanto a outra buscava sua vida. Uma combinação perfeita, Viserys pensou amargamente. Ótimo. Já que os motivos de todos são impuros, prosseguiremos em nossos termos. Na verdade, Viserys invejava a imensa riqueza acumulada na Baía dos Escravos ao longo dos séculos. E então havia Carteret, o chamado centro do mundo, cujas riquezas eram tão vastas que até Rote de Braavos havia confirmado sua escala para ele.
Se Viserys pudesse saquear a Baía dos Escravos e Carthage, ele poderia encher seu próprio cofre de dragão, um tesouro que superava em muito o Banco de Ferro de Braavos. O Banco de Ferro terá o que lhe é devido, eles disseram. Mas Viserys imaginou um novo ditado: um dragão sempre guarda sua riqueza. Além da riqueza, Viserys também estava de olho na frota massiva de Carthage. No futuro, ele precisaria dessas naves para recuperar o Trono de Ferro, mas elas também serviriam a um propósito mais urgente: mobilizar suprimentos para se defender dos caminhantes brancos. Westeros havia perdido a maior parte de sua frota e, embora as Terras Esperançosas e os degraus tivessem várias centenas de naves, não era o suficiente. Claro, as ambições e planos de Viserys foram totalmente repassados a Connington meses atrás, incluindo a trama envolvendo os Varlocks de Carthage. Ambos os homens sabiam que, em breve, Viserys precisaria agir decisivamente em seus próprios termos. No começo, Connington se opôs à ideia. Uma coisa é correr riscos quando você não tem exército ou território, ele pensou. Mas quando você tem os dois, e ainda se chama de imperador, o que é isso? No entanto, a persistência de Viserys o desgastou e, juntos, eles elaboraram um plano para capturar a Baía dos Escravos. A estratégia era ambiciosa. Caggo, agora um Shao, lideraria a Golden Company, atualmente estacionada em Vais Dothrak, em um ataque do norte. Uma vez que Viserys tivesse assegurado os Imaculados, Astapor seria efetivamente dele. Enquanto isso, Caggo e a Companhia Dourada avançariam mais para o norte para tomar Meereen. Com Astapor e Meereen em suas mãos, eles sitiariam Yunkai, a cidade entre eles, e a esmagariam. Enquanto esses cercos se desenrolavam, o próprio Viserys lideraria um ataque relâmpago a Carthage. O plano era eliminar as classes dominantes de Slavers Bay e Carthage, confiscar suas riquezas e então retornar pela Valyrian King's Road, levando os despojos da guerra a riquezas, navios e pessoas com eles. Para esta operação, Connington selecionou pessoalmente uma guarda de 1.500 homens, cada um ferozmente leal e altamente qualificado. Entre eles estava a guarda pessoal de Viserys, vestida com armadura de aço valeriano, que, segundo rumores, resistia até mesmo à magia. Uma frota de médio porte de 50 navios de guerra os acompanharia, não apenas para exibir a majestade do imperador, mas também para facilitar o transporte futuro dos Imaculados. Quando o convite de Carthage chegou pedindo que Viserys e Daenerys visitassem, Viserys reuniu um pequeno conselho confiável para discuti-lo, apenas ele e Dany. Aemon e Connington estavam presentes. Embora muitos oficiais talentosos tivessem sido cultivados recentemente, apenas esses 4 sabiam da extensão total do plano. Enquanto Viserys estudava a carta, Aemon falou: Viserys, você entende por que os escravistas da Baía dos Escravos e o povo de Carthage têm tanta audácia de conspirar contra você? Claro que sim, Viserys respondeu sorrindo. Cambron teve as mesmas intenções uma vez. Dany, sentada ao lado dele, ainda parecia confusa, embora Aemon tivesse ouvido quase tudo sobre a ascensão de Viserys, desde seus dias em Bravos até o momento em que se coroou imperador. É preciso reconhecer que Aemon é, afinal, um homem que viveu por mais de um século. Sua sabedoria permitiu que ele dividisse cuidadosamente os benefícios e riscos para Viserys, ponto por ponto, fazendo o jovem imperador se sentir guiado e valorizado. Aemon, que certa vez criticou duramente Viserys por se encontrar com os senhores do norte em segredo, ganhou seu respeito por meio de conselhos tão honestos, que Viserys aceitou humildemente. Virando-se para Dany, Aemon falou gentilmente, mas firmemente: Daenerys, você tem apenas 13 anos, mas a esperança da casa Targaryen está com você e Viserys. Até que você tenha um herdeiro, os Targaryen não podem ser considerados totalmente restaurados. Connington, parado ali perto, assentiu em concordância. Viserys, aos 18 anos, não era mais considerado jovem pelos padrões das famílias nobres. Ele não tinha filhos e estava constantemente correndo riscos perigosos. Isso é uma coisa boa, pensou Connington. Não, não é. Dany, entendendo o peso das palavras de Aemon, corou. As meninas geralmente eram rápidas em amadurecer, e Comerys, uma mulher experiente e mundana, frequentemente oferecendo seus conselhos diretos. Dany se tornou cada vez mais consciente da importância de produzir um herdeiro. Quando o tópico da sucessão surgiu, ela lançou um olhar tímido para Viserys, suas bochechas queimando de vergonha. Capítulo 298, Villain-Reis. Ele vivia 2 vidas ao mesmo tempo e pela primeira vez sentiu-se apressado. Um momento estranho encheu a sala, mas felizmente Viserys rapidamente quebrou a tensão. No futuro, a lei de sucessão Targaryen seguirá a ordem estabelecida pelo Grande Conselho no 101º ano do calendário Aegon. Além disso, independentemente da idade, apenas nosso filho mais velho será o primeiro sucessor. E eu já escolhi um nome. Viserys olhou para Dany e disse: está decidido. Vamos chamá-lo de Villain-Reis. O nome veio a Viserys quando ele retornou a Tyrosh e viu a estátua. Mesmo antes disso, ele havia planejado dar Riverrun da casa Tully para a casa Darry, a família que os havia protegido, na pessoa de Sor Willen. Villain-Reis, Dany murmurou, repetindo o nome várias vezes. Ela gostou muito. Tanto Willen quanto RYS eram sílabas que faziam seu coração cantar quando ela as ouvia, e ela ficou satisfeita com o nome do seu filho mais velho. Aemon também favoreceu o nome, que combinava elementos de Westeros e Valíria. Já Ilhaeris, Viserys e Aerys, RYS, era um sufixo pelo qual a família real Targaryen tinha um carinho especial ao nomear seus filhos.
O nome Willen também significava guardião na língua comum. A combinação dos dois parecia perfeita. Mas Dany ainda é muito jovem. Vamos esperar até que ela atinja a maioridade, pelo menos, observou Viserys. Acreditava-se geralmente naqueles dias que tanto homens quanto mulheres atingiam a maioridade aos 16 anos. Dany pensou por um momento. Ainda faltam 3 anos, não 2 anos e meio, ela calculou silenciosamente. Viserys havia planejado originalmente esperar até que todos os 7 dragões pudessem carregar pessoas antes de ir para a Baía dos Escravos. No entanto, a taxa de crescimento dos outros 6 dragões ficou muito atrás do dragão amarelo. Levaria pelo menos meio ano para que estivessem prontos. Com a contagem regressiva para o colapso da Grande Muralha já em andamento, ele considerou deixar Dany aprender a montar em um dragão. Assim que ela tivesse um grau de segurança, eles poderiam partir para a Baía dos Escravos. Como a notícia de que o dragão amarelo já podia voar com um passageiro não havia se espalhado, Viserys deliberadamente controlou a informação. Isso paralisaria os donos de escravos quando chegasse a hora. Então, os dois foram para uma ilha desabitada para suas aulas de montaria em dragões. Viserys a instruiu a cavalgar nas costas do dragão amarelo com um paraquedas preso. Se você empurrar forte para a esquerda, o Veltringer voará para a esquerda. Empurre forte para a direita, e ele voará para a direita. Irmão, por que você ainda o chama de portador da riqueza? Dê a ele um nome apropriado. O que há de errado com Veltringer? Se isso não combina com você, podemos ir com Fulbarn. Não interrompa. Montar em dragões não é tão fácil quanto você pensa. Finalmente, sob a orientação detalhada de Viserys, Dany começou seu primeiro voo de teste. Ela era muito mais leve que ele e controlava a espinha do dragão com um toque mais suave. Dragão e cavaleiro se moviam em perfeita harmonia. A excitação cresceu em Dany enquanto ela observava a paisagem abaixo se alargar, e Viserys ficava menor abaixo dela. Seus longos cabelos prateados esvoaçavam atrás dela, brilhando como um fio de seda prateada, brilhando com um brilho perolado à luz do sol. O dragão pairou sobre a cabeça de Viserys por mais de meia hora, mas ainda assim não estava satisfeito. Depois de algum tempo descansando em Tyrosh, finalmente chegou o dia de partir para a Baía dos Escravos. Félix, que havia recebido um aviso prévio, enviou sua irmã mais nova, Chinele, junto também. Agora que Viserys e Félix haviam escapado da vida precária de plebeus, Viserys se viu aberto a aceitar Chinele. Ele prometeu fazer dela sua concubina no futuro. A principal razão era simples, ele agora poderia tomar uma concubina, o que ele via como uma espécie de recompensa. Afinal, ela carregava a linhagem dos Dragonlords. No futuro, nossos descendentes poderão montar um dragão. Viserys refletiu consigo mesmo. Félix não ficaria desapontado ao ver seu sobrinho voar alto no dorso de um dragão. Isso garantiria a prosperidade da casa Rogari para as gerações futuras. Embora seu propósito externo fosse apresentado como uma viagem de compras, na verdade, eles estavam indo para a guerra. Naturalmente, Viserys não trouxe apenas mulheres com ele. Ao lado de anciãos confiáveis do grupo Windlong como Jorah, Dick e Gerhold, ele trouxe recém-chegados como Daemon e Milen, que nasceram escravos. Viserys os informou que poderia haver luta na Baía dos Escravos, mas não revelou a extensão total de sua missão. Apesar disso, nenhum deles estava com medo. 7 dragões estariam viajando com eles, afinal. O maior dos dragões, o amarelo, já era maior que um búfalo adulto, enquanto o menor, o dragão azul chamado Virgin, havia crescido até o tamanho de um cavalo de guerra. Viserys, você deve ter cuidado. Eu já experimentei a destruição da minha casa uma vez, e não desejo suportar isso novamente, Aemon disse solenemente enquanto se despedia deles. Sua voz estava pesada de preocupação. Aemon não tinha dormido na noite anterior. Mesmo quando conseguiu cochilar brevemente, ele foi assombrado por sonhos perturbadores. Ele teve visões de um dragão sendo abatido, e as cabeças de Viserys e Dany penduradas nas ameias de Astapor. O Império Valeriano, que tinha acabado de começar a se erguer novamente, estava desmoronando em seus pesadelos. Eu prometo a você, quando eu retornar desta vez, nunca mais correrei tais riscos, e tentarei ter filhos. Viserys provocou com um sorriso brincalhão. Dany e Chinele trocaram olhares, ambas se sentindo um pouco envergonhadas, embora tenha sido Chinele quem corou mais profundamente. Quando ela ouviu pela primeira vez de Félix que Viserys havia concordado com o casamento, ela ficou tão feliz que não conseguiu dormir por 2 dias. Aos 17 anos, ela não sentia mais que tinha o luxo do tempo. Você deve proteger sua graça, Connington disse ao filho, embora tivesse perdido a conta de quantas vezes havia repetido isso nos últimos dias. Não se preocupe, pai. Se alguém ousar machucar sua graça ou a princesa, terá que passar por mim primeiro, disse o jovem Connington confiantemente, dando um tapinha em sua armadura de aço valeriano. Você deve estar sempre atento. Sua graça é forte, mas ele só tem 2 olhos. Você entendeu? Entendido. Connington assentiu firmemente, embora houvesse algo que ele não havia mencionado ao pai. Sendo jovem e tendo mais tempo livre durante o dia, ele estava melhorando rapidamente em magia de fogo. Ele agora havia alcançado o ponto em que podia manipular bolas de fogo para incendiar alvos a até 20 metros de distância. Recentemente, ele estava experimentando armas encantadoras com chamas e, embora ainda não tivesse conseguido, sentia que o avanço estava próximo. Enquanto o grupo se preparava para embarcar, Viserys, cercado por guardas, escoltou Dany e Chinele até a nau Capitânia Profit.
Apesar da vasta riqueza fluindo para o tesouro das cidades livres, quase 1 milhão de dragões de ouro por ano em impostos, mais lucros de sabão, tabaco e outros empreendimentos, totalizando cerca de 1,7 milhão de dragões de ouro anualmente, Viserys havia gasto a maior parte com as pessoas. As várias centenas de milhares de dragões de ouro restantes foram usadas por Regis como um depósito para a Baía dos Escravos. As finanças normalmente saudáveis de Viserys estavam agora um pouco tensas. No entanto, se essa campanha tivesse sucesso, sua riqueza e poder militar cresceriam além de suas expectativas mais loucas. A cavalaria Dothraki, após sua transformação laboral e ideológica, estaria pronta para ser mobilizada. E então havia mais de 20 mil imaculados, junto com uma vasta frota pronta para navegar. Baía dos Escravos. Estou indo a cavalo. Viserys pensou, seus olhos brilhando de ambição. Capítulo 299. Os últimos assuntos do velho capitão. Assim que Viserys se preparava para partir, 3 navios de guerra com velas azuis apareceram no porto de Tirosh. Os navios eram inconfundíveis. Parado orgulhosamente na proa do navio líder estava ninguém menos que Oit, o velho capitão que desde então se tornará o príncipe de Pentos. Após pedir permissão, Oit embarcou na nave capitânia de Viserys. Capitão, por que você veio? Viserys perguntou, curioso. Vossa Graça, é claro, vim para ajudá-lo, respondeu Oit com um sorriso cúmplice. Ajuda. Viserys começou a fingir inocência, mas rapidamente percebeu o brilho nos olhos de Oit. O velho capitão o conhecia muito bem. Sempre que Viserys saía em uma expedição, nunca era para um propósito simples ou inocente. Embora Oit não soubesse o verdadeiro motivo de Viserys ir para a Baía dos Escravos, ele tinha certeza de que não era apenas para comprar imaculados. Vossa Graça, coloquei 300 bons homens à sua disposição, Oit declarou orgulhosamente. O velho capitão, que tinha acabado de dar as boas-vindas a um filho e uma filha no ano passado, agora tinha a garantia de um herdeiro para sua casa. Embora não ousasse esperar que seu filho se casasse com a filha de Viserys, ele certamente imaginava que sua filha um dia se casaria com o filho de Viserys. Mas Oit estava na casa dos 60 agora, seu corpo carregando as cicatrizes de mais de 30 anos de vida mercenária. Desde que completou sua tão desejada vingança, ele se sentia sem rumo, como se sua vida tivesse perdido o propósito. Em outra história, Oit poderia ter lutado nas guerras pela mãe do dragão, mas agora seu corpo não aguentava mais. Para garantir que seus filhos seriam cuidados após sua morte, Oit escolheu servir Viserys. Quando ele ouviu sobre a próxima viagem para a Baía dos Escravos, ele ficou cheio de excitação. Esta, ele sentiu, seria sua expedição final. Viserys entendeu suas intenções e concordou em deixá-lo se juntar à frota. Logo eles chegaram em Lige. Viserys não pretendia parar, então ele mandou um recado para Fêlis não fazer nenhuma preparação. Mas enquanto eles navegavam, Oit se aproximou de Viserys mais uma vez. Vossa Graça, se você realmente vai para a Baía dos Escravos apenas para comprar imaculados, então pode pular Lige. Mas se você tem outros planos, você não deve apenas parar aqui, mas também atracar em Volantis. Levando a sério o conselho de Oit, Viserys imediatamente decidiu atracar em Lige. A jornada de Tirosh para a Baía dos Escravos levaria de 2 a 3 meses, possivelmente mais. Seus movimentos inevitavelmente atrairiam a atenção dos donos de escravos da Baía dos Escravos e dos Varlocks de Carteret. Quanto mais vagarosa e relaxada fosse sua abordagem, menos desconfiados seriam seus inimigos. E então, depois de quase 3 anos, Viserys retornou a Lige. A última vez que ele veio, ele era um mero mercenário. Desta vez, ele chegou como um imperador. Em uma palavra, Lige era as Maldivas deste mundo. O céu estava cristalino, o sol brilhava intensamente e a terra era fértil. De seu ponto de vista, ele podia ver vastas extensões de palmeiras e coqueiros enquanto seus dragões voavam acima. Durante o período valeriano, Lige tinha sido o local de férias favorito dos Dragonlords. Por um momento, Viserys quase conseguiu imaginar os Dragonlords em trajes soltos e casuais, usando óculos escuros, relaxando na praia, tomando leite de cocô. Fêlis planejou construir um palácio aqui para Viserys, mas o projeto foi suspenso. Após aprender sobre a longa noite e os caminhantes brancos, Lige começou ativamente a estocar alimentos em preparação. O mundo não carecia de recursos, especialmente com métodos avançados para purificar sal marinho. Vastas quantidades de peixe salgado foram armazenadas, prontas para servir como rações durante os dias escuros da longa noite. À medida que a frota de Viserys se aproximava, uma multidão se reuniu no porto, onde o estandarte do dragão de 3 cabeças tremulava orgulhosamente. Apenas alguns mercadores e marinheiros lisenos já tinham visto os dragões de Viserys antes. Mas hoje até mesmo cidadãos comuns e escravos tiveram a rara chance de testemunhá-los. O ar zumbia de excitação. Eu conheço aquele dragão azul. Ele se chama Virgion, um escravo em um dos navios exclamou para seu companheiro. As políticas de escravidão de Viserys eram bem conhecidas tanto em Lir quanto em MYR, e todos tinham ouvido histórias sobre os dragões, especialmente Virgion. Aquele não é Virgion, é Rhaelarion, o dragão prateado. Um grupo de nobres damas corrigiu enquanto apontavam para os dragões voando acima. O verde é Baleris, o vermelho é Louros e o preto é Nimerion. Eles recitaram os nomes dos dragões com facilidade. Espere, qual é o nome do maior amarelo? Alguém perguntou quando 7 dragões pousaram em uma clareira que Fêlis havia preparado. Os nobres, liderados por Fêlis, estavam mais próximos para cumprimentar Viserys.
Felis, que havia transformado sua casa da obscuridade para a proeminência, era agora uma das figuras mais poderosas de Lige. Antes considerado inconsequente, ele agora era o príncipe Felis, o magister de Lige, dividindo o poder com Jorah, o líder militar. 2 anos antes, ele havia se casado com uma nobre de ascendência valeriana, e seus filhos agora tinham mais de 1 ano de idade. Quando Viserys e Dany desembarcaram, os nobres lisenos se curvaram profundamente. Bem-vinda, Vossa Graça, princesa, disseram em uníssono. Embora os nobres estivessem vestidos levemente para o clima tropical, eles mantinham um nível de decoro, diferentemente dos Dothraki, que exibiam grandes quantidades de pele. No entanto, a brisa do mar ainda acentuava suas figuras. O jovem monarca e seus conselheiros não trocaram palavras, a ocasião não exigia isso. Naquela tarde, Viserys compareceu a um grande banquete que havia sido preparado há muito tempo em sua homenagem. Os vinhos tinto e branco eram da melhor qualidade, e aqueles servidos à família real eram os melhores dos melhores. Mais tarde naquela noite, Viserys se encontrou com Shiera e visitou a antiga biblioteca que ela havia cuidadosamente preservado, a Biblioteca Shieras. Essa vasta coleção oculta deixou Viserys boquiaberto. Shiera havia escondido a biblioteca no subsolo, em uma caverna de pelo menos 4 metros de altura. As estantes de livros foram esculpidas diretamente nas paredes, um testamento do antigo conhecimento armazenado ali. Há 216.718 livros aqui, coletados por nossa casa ao longo de mais de 3.000 anos, explicou Shiera. Mais de 200.000 livros. Dany arfou de surpresa, espantada com a vastidão da coleção. Apesar de seu status de princesa, o número de livros que ela podia acessar ainda era limitado. Viserys, por outro lado, ficou menos visivelmente chocado, embora estivesse impressionado. Tendo conhecimento de sua vida passada, ele tinha visto bibliotecas contendo milhões de livros, organizados como arquivos palacianos. No entanto, quando ele considerou que essa biblioteca tinha sido acumulada por dezenas de pessoas, um livro de cada vez ao longo de milênios, ele percebeu o significado da conquista. Viserys havia encarregado Shiera de reunir informações sobre os Varlocks e havia planejado originalmente incluí-la em sua frota. Mas após a sugestão de Oit, ele decidiu ir até ela diretamente. Todas as informações sobre os Varlocks estão aqui, disse Shiera. Eles são, na verdade, um ramo dos alquimistas valerianos. Com a ajuda de Shiera, o que Viserys chamava reservadamente de seu próprio Shiera GPT, reunir segredos se tornou muito mais fácil. De acordo com ela, o poder dos Varlocks estava intimamente ligado à sua misteriosa House of the Undine. A House, ela explicou, era mais do que uma estrutura, era uma espécie de entidade viva. Os Varlocks funcionavam como seus espíritos, ou talvez mais precisamente seus fantasmas. A casa não apenas lhes concede poder, mas também é a chave para sua chamada imortalidade. No entanto, ela requer força vital para continuar funcionando, acrescentou Shiera. E a força vital mais potente vinha daqueles com sangue de Senhor Dragão. Os valerianos eram a segunda melhor fonte. Então, se eu destruir a casa, os Varlocks perderão seu poder? Viserys perguntou. Ele se lembrou de como, na linha do tempo original, a Mãe dos Dragões derrotou os Varlocks destruindo a Casa dos Imortais. Ainda assim, Viserys, sempre cauteloso, queria a confirmação de Shiera antes de agir. Capítulo 300. A adivinhação não é confiável. Sim e não, Shiera respondeu enigmaticamente. Saborei. Quando você destruir a Casa dos Imortais, os Varlocks perderão sua fonte de poder, mas por um breve período, sua força aumentará. É quando você precisa ser mais cauteloso. Quanto tempo essa onda vai durar? Viserys perguntou, sua mente voltando ao caminhante branco que ele havia matado. A criatura havia brincado com seu poder antes de finalmente morrer, quase brincando com ele. Isso está me dando dor de cabeça, ele pensou. Viserys não havia inicialmente considerado os Varlocks como uma grande ameaça. Se não fosse pela Kraken War, Euron ainda estaria vivo. Uma vez que Euron obteve a armadura de aço valeriano e o chifre Dragonbinder, ele provavelmente teria procurado os Varlocks para melhorar sua própria magia negra. Viserys suspeitava que a armadura de aço valeriano era a chave para controlar os Varlocks, tornando-os vulneráveis. Foi por isso que ele formou a Valyrian Steel Armor Guard. Em sua visão, enquanto seus soldados usassem aço valeriano, os Varlocks deveriam ser impotentes contra eles. A armadura de aço valeriano pode resistir à maioria das magias, reconheceu Shiera. Mas se fosse tão simples, os valerianos não teriam se esforçado tanto para dominar a magia de sangue e fogo em primeiro lugar. Você está dizendo que a armadura de aço valeriano é inútil? Viserys questionou, relembrando sua batalha com Euron. A magia de Euron não conseguia romper suas defesas. Mesmo depois de chocar um dragão e atingir o nível de um Paragon, Viserys descobriu que o aço valeriano protegia contra quase todos os ataques mágicos. Ele acreditava que sua habilidade mágica era incomparável e que se ele não conseguia perfurar uma armadura de aço valeriano com sua magia, ninguém mais conseguiria. Não encontrei nenhuma informação concreta sobre isso, admitiu Shiera. Tudo o que posso aconselhar é que você não tenha fé cega na armadura de aço valeriano. Viserys não ficou satisfeito com a resposta dela. O aumento no número de dragões poderia ter tornado a magia mais forte do que na linha do tempo original? Ele se perguntou. Afinal, Euron tinha lidado com os Varlocks como se eles não fossem nada mais do que pragas. Isso era parte do motivo pelo qual Viserys se sentia confiante o suficiente para confrontá-los.
Se esses feiticeiros realmente têm poderes incríveis, ele pensou, eu poderia muito bem atacar primeiro. Os nobres de Lige acompanharam Viserys em 2 peças e 2 torneios. Enquanto ele assistia aos torneios com Dany, ambos se lembraram de seu tempo em Braavos. Viserys já havia competido no torneio de Braavos como Rei Mendigo. Agora, apenas 4 ou 5 anos depois, ele havia ascendido ao nível de Lorde do Mar. Após 3 dias em Lige, a frota de Viserys zarpou mais uma vez, com Chiera os acompanhando como escolta de Dany. Viserys sabia que eles receberiam uma recepção similar em Volantis, sua próxima parada. Esta seria sua 3ª visita à cidade. Em sua primeira aventura, ele livrou Volantis de piratas e foi recompensado com recompensas e um suprimento de armas. Em sua segunda, ele emboscou Euron e saiu com o ovo de dragão e o chifre Dragonbinder. Agora, nesta 3ª visita, embora Volantis continuasse sendo o coração da escravidão entre as 9 cidades livres, ela ainda era a mais próspera e influente de todas. Não havia dúvida sobre sua lealdade a ele. Durante a primeira distribuição de impostos, Volantis havia contribuído com 20% do total e foi a primeira cidade a pagar integralmente. Eles até pagaram o tributo real antecipadamente e aumentaram o valor sem hesitação. Ao longo da Ponte Longa e acima da Muralha Negra, a bandeira real com o dragão de 3 cabeças tremulava proeminentemente, simbolizando sua lealdade inabalável. Dada a lealdade deles, Viserys planejou pisar levemente quando se tratasse de reformar a escravidão em Volantis. Ele evitaria derramamento de sangue desnecessário, compensando quaisquer problemas com a riqueza tirada da Baía dos Escravos, se necessário. Afinal, eles não foram desleais. Conforme os 7 dragões se aproximavam, eles causaram uma sensação imediata por toda a cidade. Escravos, plebeus, artesãos, mercadores e nobres ficaram cativados. Mesmo antes da frota de Viserys chegar ao porto, a visão dos dragões voando pelo céu sinalizou a chegada do imperador. Naquele momento, Alius, um dos líderes mais proeminentes de Volantis, estava preparando uma carta de reclamação. Ele esperava pedir a Viserys que ajudasse a devolver os escravos fugitivos. A situação em Volantis havia se tornado terrível. Os escravos não trabalhavam mais diligentemente, pois suas mentes estavam consumidas por pensamentos de fuga, o que havia impactado severamente a produção. No momento em que ele estava secando a tinta da carta, um criado entrou correndo em seu quarto. Senhor, sua graça chegou a Volantis e está no porto. Alius foi o primeiro a proclamar Vossa Graça quando Viserys ascendeu ao poder, uma honra que elevou sua casa à posição de liderança em Volantis. Vista-me. Rápido. Alius ordenou, ansioso para fazer uma aparição rápida. Quando a frota de Viserys finalmente atracou o Benerro, acompanhado pelos sacerdotes vermelhos, foi o primeiro a cumprimentá-lo. Eles até prepararam carne bovina e cordeiro frescos com antecedência para os dragões. Enquanto os dragões liberavam seu hálito de fogo, o cheiro de carne queimada enchia o ar, e o balido das ovelhas se misturava ao derramamento de sangue. Era um espetáculo, embora não fosse agradável de testemunhar. Benerro, sempre devoto, ajoelhou-se diante de Viserys e Dany em reverência, oferecendo seu profundo e sincero respeito. Vida longa a vossa graça, ao imperador e à princesa, gritava a multidão. Levantem-se, Viserys ordenou, acenando para eles. Ele já havia discutido os assuntos com Benerro com antecedência. No futuro, tanto a fé de Lolor quanto a fé dos 7 seriam reconhecidas como religiões de Estado do Império, mas apenas se Benerro e seus seguidores apoiassem as reformas de Viserys à escravidão. Benerro se inclinou, falando baixinho com Viserys. Vossa Graça, você está indo para a Baía dos Escravos para comprar Imaculados, não é? Está certo, Viserys respondeu. Ele havia tornado esse plano público, então a pergunta de Benerro não o pegou desprevenido. O que o surpreendeu foi a urgência na voz de Benerro. Vossa Graça, eu tive uma visão, uma pirâmide manchada de sangue. Se você for para a Baía dos Escravos, poderá enfrentar grande perigo. Viserys levantou uma sobrancelha. Você viu o perigo claramente com seus próprios olhos, ou é como da última vez? Ele estava se referindo ao momento em que seus dragões chocaram. Benerro insistiu que apenas Dany emergiu das chamas, algo que Viserys não havia esquecido. Não, Vossa Graça, respondeu Benerro, abaixando ainda mais a voz. Dessa vez, vi um grupo de pessoas deitadas em cima de você, drenando sua vida. Viserys franziu a testa. Drenando como? Do tipo que me segura pela garganta? Ele meio que brincou, tentando fazer pouco caso do aviso enigmático. Não estava claro, Benerro admitiu. Esse tipo de adivinhação, onde há apenas uma imagem, é o pior. Embora a imagem seja certa de acontecer, ela não revela nada sobre o resultado. Viserys certa vez usou a revelação da lua para se ver lutando contra Euron Greyjoy, o Kraken, e até Benerro viu apenas Dany emergindo das chamas. Semelhante à visão anterior, esta era frustrantemente incompleta. Com o tempo, Viserys havia reiniciado a revelação da lua, então agora ela só podia oferecer uma orientação vaga com base nas fases da lua, se uma jornada seria afortunada ou não. E desta vez, o resultado foi bom. Com isso em mente, Viserys não deu muita importância ao aviso de Benerro. Onde está Dany em tudo isso? Ele perguntou. Ela está em perigo? Não, Vossa Graça. Não tive nenhuma visão envolvendo a princesa Daenerys. Viserys suspirou aliviado. Pelo menos Dany não estava em perigo. Ainda assim, a ideia de ser drenado por aqueles warlocks carecas e de lábios azuis, com seu fedor horrível, fez sua pele arrepiar. Ele ignorou, no entanto, concentrando-se na jornada à frente. Enquanto isso, Alius e Niessus, 2 proeminentes triarcas de Volantis, vieram cumprimentar Viserys.
Embora fosse costume os triarcas chegarem em liteiras para evitar sujar os pés, eles escolheram caminhar dessa vez, um gesto de respeito e lealdade ao seu imperador. Viserys observou isso cuidadosamente. Um pouco de sujeira nos pés para encontrar o rei? Eles devem realmente querer mostrar sua devoção, ele pensou com alguma diversão. Desempenhando seu papel como um líder gracioso, Viserys ficou em Volantis por mais alguns dias, aproveitando a hospitalidade e as festividades. Logo, porém, era hora de zarpar mais uma vez para o próximo lugar de sua jornada. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.